a gente precisa avaliar o físico, certo? Basicamente, atributos físicos são associados à performance esportiva, né? O quanto a pessoa é magra, o tamanho do braço, da envergadura, para uma natação, para um levantamento de peso, para um arremesso de dados, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender isso primeiramente, né? Então, por que que a gente deve avaliar? A gente avalia para poder manipular o físico também, tá? E outra coisa, é muito importante entender que essa é a razão primária aí para quem está buscando um profissional da área esportiva, tá? Eu até costumo falar bastante que não existe um número tão elevado assim de atletas, né, para cada nutricionista esportivo. Então, o que a gente tem que entender é que diversos desportistas, pessoas que praticam por hobby aquilo, vão nos procurar para ter uma melhora. Então, isso vai englobar tanto a parte da nutrição clínica quanto da parte da nutrição esportiva, tá? Outra coisa que é importante, né, a gente tem que ter a habilidade de mensurar e manipular os componentes da composição corporal. Então, o indivíduo vem para nós, ele quer reduzir o percentual de gordura, ele quer aumentar a quantidade de massa muscular que ele tem, para ele poder se tornar mais efetivo naquilo que ele se propõe a fazer. Por exemplo, um levantador de peso, ele quer ficar mais forte. Ele não está tão preocupado com a composição corporal, mas ele quer mais força e, a partir disso, ele também vai querer um pouco mais de massa muscular. Tá? Uma coisa é consequência da outra. Por exemplo, um corredor, ele vai querer não ter uma composição corporal muito desfavorável para a modalidade que ele pratica, porque ele não pode ser muito pesado, né? Uma pessoa que quer correr e ela é muito pesada, além de atrapalhar o tempo, além de atrapalhar o pace, o ritmo, né? Isso vai fazer com que essa pessoa possa vir a desenvolver algum tipo de lesão, por exemplo, né? Então, as principais aplicações de se avaliar são identificar e entender as características físicas críticas para a performance, avaliar e monitorar o crescimento em atletas em crescimento, né? Eu costumo atender algumas crianças de 12 anos, então a gente monitora o crescimento, se está dentro da normalidade ou não, né? Monitora a efetividade de programas de treinamento e intervenção nutricional. Será que aquele treino que a pessoa está realizando realmente está trazendo resultado? Porque se uma pessoa nos busca querendo aumentar a sua hipertrofia muscular, não é só a dieta que vai fazer isso acontecer. Então, o devido estímulo mecânico que a pessoa tem que ter durante o treino, isso é extremamente importante. Por isso que a efetividade do treino, né, em sinergia com a dieta, são coisas extremamente importantes de acontecer. E é isso que a gente acaba monitorando no retorno de uma consulta, por exemplo, né? A gente avalia como está essa sinergia de um treino juntamente com a intervenção nutricional, tá? E, por exemplo, também, por último, né, determinar uma composição corporal segura e alcançável para esportes com categoria de peso, né? Então, o atleta ele precisa alcançar um determinado peso na hora da luta. Ele precisa ter um determinado peso na categoria que ele quer se enquadrar. Então, a gente tem que fazer essa determinação de forma mais segura possível. E outra coisa importante, nós temos que fazer o planejamento de até quando isso vai acontecer. Porque não adianta nada o pessoal vir procurar o nutricionista e daqui a 2 meses ele tem que estar 10 quilos a menos para subir no ringue ou para subir no palco ou para qualquer outra atividade onde o peso é extremamente importante, né? Então, o planejamento disso, o quanto tempo a gente consegue alcançar esse resultado de forma segura é muito importante também, tá? E como que a gente vai escolher qual a melhor técnica de avaliação, né?
Hoje em dia existem diversas técnicas de avaliação. Tem as técnicas de campo, que são bem mais fáceis de ser feitas, mas tem algumas técnicas de laboratório também, que alguns locais têm feito a aquisição de alguns equipamentos para isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o propósito da avaliação, né? Quais variáveis a gente quer quantificar? Porque normalmente o pessoal vem e fala muito sobre percentual de gordura corporal. Eu sempre falo que o percentual de gordura corporal, ele basicamente não quer dizer muita coisa. Por que isso? Porque cada método, quando ele vai fazer o cálculo do percentual de gordura, essa medida do percentual ela vai acabar sendo indireta ou duplamente indireta. Eu já vou falar sobre isso com vocês também. Então, o que seria mais interessante, né? A gente avaliar aí o percentual, né, ou a distribuição, né, de cada um dos compartimentos corporais relacionado, por exemplo, à massa livre de gordura e da gordura propriamente dita, né? Então nós precisamos também fazer uma avaliação pontual, tá? Para ter um ponto específico no tempo, eu chamo isso de uma foto. Então, quando a pessoa chega e a gente faz uma avaliação, é uma foto daquela pessoa naquele dia. Com uma avaliação só, eu não posso inferir muita coisa, né? Eu tenho que ter aí medidas e avaliações subsequentes para eu traçar ou estratégias diferentes ou para eu entender como o organismo do meu paciente, do meu atleta, como que esse organismo funciona, tá? Eu preciso controlar essas alterações, tá? Usando as avaliações repetidas. Então, enquanto eu tenho várias avaliações, eu consigo alterar, controlar essas alterações. Eu consigo controlar o quanto de peso ele vai aumentar, eu consigo controlar o quanto de água ele vai ingerir, eu consigo ter esse controle. E isso é muito mais fácil de fazer quando a gente tem avaliações sucessivas, tá? E a gente vai avaliar, então, a efetividade da intervenção, como eu já falei. Né? Será que essa estratégia que eu estou utilizando é interessante para o meu atleta? Se o meu atleta, principalmente, ele precisa, por exemplo, de imprimir intensidade no treino dele, será que uma dieta com pouca quantidade de carboidrato vai ser importante, vai ser suficiente? Será que se eu diminuir muitos carboidratos, eu não vou atrapalhar o treino dele na academia? Será que eu não vou atrapalhar o treino dele na musculação? Será que eu não vou atrapalhar o treino dele na piscina? Né? Quais as variáveis que eu tenho que entender, né, para montar uma estratégia e através da avaliação eu vou conseguindo mensurar isso, tá? Alguns pontos muito importantes, tá? A avaliação é bem confiável e válida. Ainda mais se você já tem prática em fazer isso, tá? E se você já tem prática em fazer isso, toda vez que você avalia e reavalia a mesma pessoa, isso aí acaba sendo confiável. O que não é confiável? A pessoa fez uma avaliação com o professor de educação física, fez uma avaliação lá no centro médico por imagem ou por bioimpedância, fez uma avaliação com outra pessoa e fez uma avaliação com você e quer comparar isso. Não, não é válido. Não é confiável. Por isso que quando as pessoas vêm para a consulta e trazem uma bioimpedância e trazem algum outro tipo de avaliação, aqui no meu aplicativo da academia tem avaliação de não sei quem. Eu não posso comparar aquilo com a minha avaliação. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Porque tem os erros, né, de validade, né, a reprodutibilidade, a validade daquela avaliação. E isso é muito importante a gente entender, porque se não for você que vai tirar as medidas, né, a, a avaliação deve ser feita sempre pela mesma pessoa, de preferência, por exemplo, quando nós vamos aferir dobras cutâneas, né? Sempre pela mesma pessoa, e de preferência que ela tenha bastante experiência com isso, né? Eu faço avaliação física, acho que desde 2006. Então, assim, determinados tipos de estrutura corporal são bem difíceis de você fazer pensar a dobra cutânea, né? Então, a gente tem que fazer isso
algumas vezes para poder pegar um jeito, tem que fazer pinçar dobras mobilizando o tecido correto, né? Isso é bem importante, tá? Então, quando a gente faz isso, a avaliação é bem válida e confiável. E é lógico, sempre a gente vai requerer um técnico treinado, tá? Dependendo de qual método a gente escolheu, tá? Diferente de colocar a pessoa na máquina, apertar o botão e esperar o relatório ser impresso, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, quais são os requerimentos do indivíduo para avaliação? Né? O que ele tem que fazer? Esse é um erro extremamente comum, né? Que eu vejo isso todo dia. Por isso que a gente manda as recomendações, né? O que adianta eu fazer uma avaliação no indivíduo ou por bioimpedância elétrica ou por medidas de dobras cutâneas, por exemplo, se a pessoa acabou de sair de um treino de 45 minutos de HIIT, por exemplo, de treino intervalado de alta intensidade. A pessoa foi lá, perdeu uns 2 litros d'água de suor, e aí termina, toma um banho e vem para avaliação. Totalmente inadequado fazer esse tipo de medição. Então, assim, é sempre importante bater firme na tecla da padronização das técnicas, tá? Porque tem técnicas que são descartadas logo de começo. Exemplo prático. Muita gente chega no consultório, eu trouxe minha avaliação de bioimpedância. Primeira pergunta que eu faço, ou que todos deveriam fazer. Qual foi o protocolo que você seguiu para fazer esse exame? Normalmente a pessoa fala, mas que protocolo? O que é isso? Protocolo é a padronização. Então não é chegar a qualquer horário do dia, depois de refeição, depois de beber água, ou depois de ficar 12 horas sem comer, ou depois disso, ou depois daquilo, e subir ali então numa máquina de bioimpedância biotetrapolar, né? Então assim, acabou de beber 500 ml de água, vai fazer bioimpedância, vai dar alteração, né? A pessoa tem prótese mamária 350 ml cada mama, vai dar alteração no exame. Então, assim, isso é extremamente importante, o protocolo ser seguido. Então, quando a pessoa chega e fala, eu não segui nada, cheguei na clínica e fui fazer, eu falei, então joga fora, isso aí não vale de nada, né? E eu sei que tem pessoas que cobram para fazer só o exame. É R$ 200 para fazer a bioimpedância, 150, 100, sei lá quanto. Eu estava com um valor mais alto na cabeça por causa de São Paulo, né? Então, assim, isso a gente tem que entender, tá? Para não perder tempo do paciente, perder tempo seu e perder dinheiro, jogar dinheiro fora do paciente, tá? Então, a gente tem que entender o protocolo. Vamos lá. Qual é a acessibilidade e facilidade para operar o dispositivo? Então, qual a dificuldade de fazer uma bioimpedância? Qual a dificuldade de fazer uma medição de dobras? O que é mais fácil carregar para você? Eu faço avaliação em 3, 4, 5 clínicas diferentes. Eu atendo em 3, 4, 5 clínicas diferentes. O que é mais fácil para eu carregar? Você vai carregar o teu aparelho de bioimpedância que custa mais de R$ 10.000 em todas essas clínicas? Muito provavelmente você vai quebrar o teu aparelho e vai sair no prejuízo, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de noção também, tá? É preciso padronizar o protocolo? Praticamente certeza que todos os métodos têm que ter um protocolo padronizado, tá? Principalmente os métodos de campo. Porque quando a gente faz uma medida multicompartimental, por exemplo, um scanner corporal, ele consegue fazer a dissociação entre água corporal, por exemplo. Então, aí a padronização acaba sendo diferente, tá?
Aí a padronização é a forma como que você vai entrar no aparelho, se você vai ter que estar com pouca roupa, com muita roupa, porque isso realmente pode afetar o resultado final da avaliação. Outra coisa extremamente importante, quais são os custos? Tá? Bom, isso é extremamente importante da gente saber. Tá? Qual que é o custo do kit, entre aspas, de avaliação que você deve ter, né? de para uma antropometria. Né? A gente sabe que quando as pessoas optam por fazer a bioimpedância elétrica, elas acreditam que a bioimpedância elétrica seja superior ao método de dobras cutâneas, por exemplo. Mas não é. Tá? A gente tem que entender e ver todos esses parâmetros que a gente tem falado aí agora e tem que seguir uma padronização para ter resultados, né, fidedignos. Tá? Isso é extremamente importante. E uma das coisas é o custo, né? A gente sabe que uma máquina de bioimpedância hoje, que realmente faz uma avaliação correta, tem um custo aí de mais de 10 mil reais. Outra coisa importante, essas máquinas que vendem aí de 200, 400 reais, isso não é bioimpedância, gente. Tá? Isso não é bioimpedância, é uma coisa ultra mega parecida, mas que tem um distúrbio aí na sua avaliação extremamente alto, e é só você pegar aquilo e quem tiver um desses aparelhos pode fazer uma relação, né? Com dobra cutânea ou ir a algum lugar que faz DEXA, por exemplo, tá? E o tempo? Quanto tempo dura para fazer essas medidas, né? Quando você tem uma padronização, normalmente isso vai durar menos tempo, tá? Porque você já está treinado, o paciente já chega de forma correta, com a vestimenta adequada para fazer o teste, por exemplo. Tá? Isso é extremamente importante, tá bom? Então, esses são pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração para fazer uma avaliação boa, uma avaliação que realmente vai me dar as informações que eu preciso. Tá? Outras coisas que são extremamente importantes a gente entender: reprodutibilidade e validade daquele teste. O que é a reprodutibilidade? Gente, reprodutibilidade nada mais é do que se eu for repetir aquele exame, né, as medidas repetidas vão se manter nas mesmas condições. Não adianta o cara vem hoje, faz a medida, aí ele tem um resultado. Aí algum problema, alguma coisa, no outro dia você faz as medidas na mesma pessoa, dá um outro resultado totalmente diferente. Então, vai depender de acurácia, consistência, dependência, confiabilidade, estabilidade e precisão, tá? Um teste é considerado confiável se obtém o mesmo score, ou quase o mesmo resultado, né? Cada vez que ele é administrado no mesmo indivíduo, lógico, nas mesmas condições. Então, normalmente, quando um paciente vem na clínica, ele marca a avaliação dele pela manhã, né? Então, aí um dia ele marca pela manhã, no retorno ele marca à tarde, na próxima consulta ele marca à noite. Todas as vezes que a gente fizer a avaliação não vão ser condições similares, tá? De manhã, de tarde e à noite são completamente diferentes. Muda peso corporal, muda a concentração de água corporal, né? Então, por isso, que é muito importante, que eu acabo falando para todos os meus pacientes que tem balança em casa. Tem gente que gosta de subir na balança 3 vezes por dia. De manhã, a hora que acorda, depois do almoço, e à tarde, à noitezinha, depois do treino. Eu falo para cessar isso imediatamente e nunca mais fazer dessa mesma forma. E ainda mais pessoas que querem alcançar resultados em números na balança. Tá? O que a gente fala? Escolhe um dia na semana, de preferência, eu falo sempre de preferência na sexta-feira, porque sábado e domingo vai mudar as condições, que é o que a gente está vendo aqui, tá? E vai mudar. Então, vai mudar as condições se o cara vai fazer uma refeição livre ou se ele vai acordar mais tarde, vai mudar as condições. Então, eu preciso do mesmo dia na semana, exemplo, sexta-feira,
E mesmas condições, acordou, foi ao banheiro e sobe na balança, por exemplo, sem roupa nenhuma. Essas são as mesmas condições semanais, aí que a gente consegue ter aí um intervalo de tempo para conseguir aí pelo menos uma reprodutibilidade importante na hora de fazer qualquer medida. Né? Então, se a pessoa marca uma consulta de manhã, de preferência o retorno e as próximas consultas, de manhã. Lógico que são condições ideais, né? Não dá para fazer com todo mundo assim. E a validade é o grau de veracidade do resultado. Veracidade é o quanto aquele teste realmente me dá o resultado do que eu estou medindo, tá? Reflete precisamente aquilo que eu pretendo testar ou medir. Eu quero densidade corporal, eu quero percentual de gordura, eu quero somatório de dobras cutâneas, eu quero o resultado do exame de bioimpedância, água corporal total. O que eu estou... É válido esse exame? Eu estou medindo o que eu realmente me pretendo avaliar ali na hora? Tá? Isso é importante falar porque a validade depende de duas características, a reprodutibilidade e a relevância. Tá? A reprodutibilidade a gente já falou, e a relevância é o grau que o teste ou a medida refletem os objetivos. Para a medida ser válida, ela tem que medir consistentemente aquela característica ou aquela habilidade e ser relevante. Habilidade por quê? Porque existem diversos outros testes, inclusive, que medem habilidades físicas, tá, pessoal? Esse aqui é a reprodutibilidade e validade valem para qualquer tipo de teste de mensuração, de avaliação, tanto avaliação antropométrica quanto avaliação física, do físico, de habilidades físicas, tá? Reprodutibilidade e validade dependem de precisão e exatidão. Isso que eu não vou esquecer, eu lembro do meu professor falando isso aí, batendo nessa tecla lá no ano de 2003. Bateu muito nessa tecla, tá? Então, a precisão, né, tem a ver com a reprodutibilidade intraavaliador. É quanto realmente aquela medida vai ser aquilo que eu me proponho a medir, tá? E a exatidão é realmente aquela medida que eu estou querendo medir, é a verdadeira medida, tá? Menores índices de exatidão, né? Então, vamos lá, eu não tenho muito domínio da técnica. Uma hora eu pinço de um jeito, outra hora eu pinço de outro, tá? Então, pode dar errado na exatidão. A medida não é exata, tá? Instrumento descalibrado, tá? Ambiente desfavorável. Você está dentro de uma sala e aí não tem aclimatação, não tem ar-condicionado, o paciente, o atleta está suando muito. Vai atrapalhar, né, eu fazer a mensuração de dobras. Ou a falta de cooperação dos avaliados. Isso acontece bastante, tá? Como que isso acontece bastante? A pessoa que sente vergonha, né? Você vai fazer a medida, a pessoa ou sente cócegas ou sente alguma coisa, a hora que você faz a pinça, a dobra cutânea, então realmente isso acaba atrapalhando, tá? O que eu falei para vocês ali de precisão, de reprodutibilidade intra e interavaliador, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, de que eu não consigo comparar avaliações de outras pessoas com avaliações minhas, por exemplo, tá? E eu vou ter problema em comparar avaliações minhas com futuras avaliações minhas se eu não tiver domínio da técnica, se eu não tiver experiência, né? Então, quando a gente começa a avaliar, é importante avaliar o máximo possível várias pessoas diferentes e em vários períodos de tempo.